Ok. Pessoal, então, assim, a disciplina é criatividade, né? Negociação e empreendedorismo. E meu nome é Flávio Pacheco, vou conduzir a disciplina com vocês nesse semestre. Como eu havia dito aqui anteriormente, antes da gente começar a gravação, a minha formação é na área de administração, graduação, mestrado e doutorado na área de administração. Isso não quer dizer muita coisa quando a gente vai para o meio organizacional, para o meio empresarial. Essa formação de titulação não quer dizer muita coisa, não. Essa questão da titulação, ela ajuda na área acadêmica, por quê? Porque a gente estimula a nossa formação, depois que vai para o doutorado, a gente passa a ter uma característica de pesquisador, né? Então, mostrei para vocês aqui algumas literaturas minhas, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 literaturas minhas, né? Que nos últimos 5 anos. Eu gosto de falar porque, assim, é uma pegada que nós temos acadêmica, mas nem por isso a gente não deixa de investir tempo na área empresarial. E a área empresarial, ela muda muito mais rápido do que a área acadêmica. Por isso que eu disse agora há pouco, por isso do meu comentário, né, de que às vezes a titulação, a formação, não quer dizer muita coisa no meio empresarial, porque a parte empresarial, ela muda muito rápido. Veja, olha que interessante. Nós estamos vivendo aí um momento de crise na área da saúde mundial. Na área de gestão, esse assunto está relacionado à área de gestão, a área de gestão está fazendo as suas pesquisas, estudos comportamentais, estudos de tecnologia para ajudar nas empresas. Só que os empresários, quando perceberam a pandemia, os micro, os pequenos, quando eles perceberam a pandemia, esse isolamento social, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a buscar alternativas. Os empresários não ficaram de braço cruzado esperando a área acadêmica produzir assuntos e produzir alternativas para eles mudarem os comportamentos. Vocês concordam? Pode abrir o áudio, né? Não tem problema. Vocês concordam que os empresários começaram a já movimentar rápido, sem esperar pela parte acadêmica? Sim, concordo, sim, professor. Então, veja, academicamente falando, né, essa parte, essa robustez de assunto, olha para você ver aqui, esse monte de livro, às vezes, eles ajudam a você pensar estrategicamente e contribuir na tomada de decisão. Mas esse monte de literatura aqui, esse monte de trem aqui, não ajuda na operacionalização diária do negócio. Isso vai muito da expertise de quem está na frente do negócio, isso vai muito da experiência cotidiana de quem está à frente do negócio e daquele que está sofrendo na pele a dificuldade e precisa de proatividade para ganhar dinheiro no curto espaço de tempo. Por que eu digo no curto espaço de tempo? Porque ele sofreu um imediatismo na queda de faturamento. Se a empresa sofreu um imediatismo na queda de faturamento, ele precisa de um imediatismo estratégico para ganhar dinheiro no curto espaço de tempo. Então, ali, as empresas muito tradicionais, aqueles gestores muito tradicionais, né, que não aceitavam tecnologia, eles foram obrigados a aceitar novas tecnologias. Aquela empresa pequenininha que não queria ter site, que não queria estar presente nas redes sociais, que não queria um app, que não queria fazer um convênio, que não queria buscar um parceiro, agora ele é obrigado, porque senão ele fecha. Né? Então, a partir desse assunto é que nós vamos trabalhar aí questões relacionadas a empreendedorismo, nós vamos falar sobre a tecnologia e o envolvimento, o impacto na área do empreendedorismo. Nós vamos falar sobre
o que é o indivíduo criativo. Nós vamos falar o que move o indivíduo criativo, o que move o indivíduo empreendedor, o que move o indivíduo e que inova. Qual a diferença de ser criativo e de ser inovador? Existe diferença mesmo, latente, né, sobre essas duas expressões, né? Quais são os tipos de empreendedorismo que nós temos hoje? Né? O que faz um indivíduo ser empreendedor? Quais as características do empreendedor? Eu sempre faço uma divisão de momentos conteudistas dessa disciplina. Eu falo o seguinte: existe um momento de reflexão, um momento de conteúdo, de conceitos, de abordagens, e aí nesse momento a gente utiliza algumas dinâmicas, alguns vídeos, alguns cases, algumas leituras, um momento de reflexão. E existe um momento prático, que é o momento de elaboração de um plano de negócios, de elaboração de Canvas. Quem já elaborou Canvas aí, de vocês? Quem conhece a ferramenta Canvas? Eu já. Legal. Provavelmente, quem falou? Ó, mais pessoas Eu ali no aqui, chat falando, ó, mais pessoas, ó, o Caio falou ali, Elizabeth está falando, ó, eu conheço, Tamires falando, Elizabeth, o Caio conhece o Canvas. Provavelmente, vocês conhecem o Canvas de negócio, que é o Canvas padrão e tradicional. Eu vou mostrar para vocês, olha, a Amanda também falando, eu vou mostrar para vocês 6 tipos de Canvas. 6. Aí eu tenho certeza que vocês não conhecem, né? Olha lá, ó, conheço o Sex Canvas, beleza, ok. Eu vou mostrar para vocês o Canvas de marketing, o Canvas na área de recursos humanos, o Canvas produtivo, o Canvas operacional, o Canvas financeiro. Eu vou mostrar para vocês o Canvas técnico, o Canvas de negócios, o Canvas inicial. Vou mostrar para vocês vários tipos de Canvas e vou mostrar para vocês também uma estrutura de plano de negócios. E, claro, vamos trabalhar muito a questão de como investir num negócio no curto espaço de tempo com a ajuda de tecnologia. Como trabalhar uma startup. Nós vamos falar sobre esse assunto. Né? Então, eu sempre gosto de dividir essa disciplina então, em 2 momentos. O momento reflexivo, que é o momento conteudista, e gosto de dividir o momento prático, que nós trabalhamos essas ferramentas. Né? Então, é uma coisa interessante. Né? Então, o conteúdo, ele aborda de maneira essencial esses itens que estão aí no slide. Né? Sobre criatividade, sobre negociação, sobre empreendedorismo e sobre o aspecto ferramental, que é o plano de negócio. Eu adaptei o conteúdo nosso para as aulas mediadas via tecnologia, né? Então, eu adaptei o plano de negócios para o Canvas, porque o plano de negócio ele é um documento muito robusto, muito denso, intenso. Ficaria difícil da gente elaborar um Canvas um plano de negócio de maneira didática. Então, eu migrei para o Canvas, para esses vários tipos de Canvas. Já ministrei o semestre passado, né, foi muito bacana, e agora esse semestre, nós, de maneira aperfeiçoada, nós vamos trabalhar o Canvas. Né? Alguma pergunta até aqui? Avaliações. Avaliações, nós vamos, claro, ter 10, né? E todas as aulas, ou praticamente todas as aulas, nós vamos trabalhar um tipo de atividade. Vocês vão ver aqui que eu não especifiquei as atividades ainda, né? Porque vai ser muito relativo em função da nossa troca, da dinamicidade da aula. Eu posso dar 1, 2 atividades na mesma aula, como posso dar nenhuma, né? Então depende muito dessa nossa troca, deste avanço, do que for praticado naquele dia, né? Então, mas no meu plano é ministrar uma atividade, pelo menos,
a cada 2 dias. Uma atividade, pelo menos, a cada 2 dias. Por quê? Porque nós vamos fechar 19 encontros. E eu propus aqui 8 atividades. Então, uma atividade para cada 2 dias. Tem dia que vai ter uma atividade, tem dia que não vai ter nenhuma atividade, né? Eu estou priorizando para dar o ponto integral para quem assistir a aula. Ponto integral para quem assistir a aula. Depois, claro, algumas pessoas vão conseguir fazer, né? Porque a aula vai ficar gravada, a atividade vai ficar postada, só que não vai valer ponto integral. Então, o que é bacana é assistir a aula no dia e postar a atividade no dia ou no dia subsequente, conforme a gente definir em conjunto, né? Vocês e eu também, a gente definir aqui o que será mais produtivo entregar a atividade no dia ou no outro do dia, dependendo da hora que eu for também ofertar a nossa atividade. Então, em linhas gerais, serão 10 atividades, né? valendo, desculpa, 8 atividades, né? E aí, essas 8 atividades vão valer 5 pontos. E os outros 5 pontos vão ser de prova. Vai ter uma provinha valendo 5 pontos. Ok, pessoal? A prova hoje ela está sendo um desafio, né? A avaliação individual e simultânea está sendo um desafio, mas nós vamos utilizar aí o Socrativo para nos ajudar na avaliação e acredito que será bem produtivo, tá? Tudo ok, pessoal? Meu áudio está saindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá claro? Tranquilo? Pode ser aqui no chat mesmo. Beleza. Tranquilo, professor. Legal. Então vamos voltar aqui para os nossos slides. Eu começo aqui a fazer algumas perguntas, né? E de repente, alguém pode abrir também o áudio aí para não ficar uma coisa muito monótona, de quase um monólogo aqui, né? Eu falando comigo mesmo, olhando para os slides e não vendo o rosto de vocês. Por que que a criatividade é tão importante? Por que que vocês acham que a criatividade seja tão importante? Agora vamos ver o seguinte. Eu estou falando da criatividade em qual perspectiva? Não importa. Mas vamos falar aqui na perspectiva empresarial. Vamos falar aqui da perspectiva que muitos estão aspirando. Eu sei que alguns de vocês já estão no mercado, já estão trabalhando, né, que está até executando já, exercendo a atividade na qual vocês estão quase colando o grau. Mas eu tenho certeza que também alguns de vocês estão aspirando exercer a função em algum momento, né? Exercer a função de engenheiro, exercer a função de advogado, exercer a função de veterinário, de administrador, de contador, de programador, de um indivíduo da área da computação. Eu tenho certeza que alguns de vocês estão ansiosos e aspirando a exercer a sua atividade laboral, certo ou errado? Agora é o seguinte, por que você deve se preocupar em ser criativo no ambiente empresarial? Porque a criatividade é o que faz o seu diferencial, que difere das outras pessoas, das outras empresas. Legal. A criatividade pode ser o seu diferencial. Imagine que as empresas hoje, se não 100%, 99%, e desculpe aqui a brincadeira com a estatística, a maior parte das empresas se preocupam com resultado. Dificilmente uma empresa que quer crescer, uma empresa que quer avançar, uma empresa que quer ser diferente do que ela é hoje, dificilmente essa empresa não fala em meta. Dificilmente essa empresa não fala em objetivo. Dificilmente essa empresa não fala em resultado. Dificilmente essa empresa não limite por falta de alcance de metas. Dificilmente. As empresas que nós estamos vendo hoje, elas estão falando de números, de estatísticas de crescimento o tempo todo. E é claro que há espaço, há um grande espaço para indivíduos criativos.
Imagine você que a empresa está querendo buscar alguma coisa diferente, está querendo ideia, e você tem um grupo com 10 pessoas. E somente 2 ou 3 falam. Somente 2 ou 3 dão sugestões. Somente 2 ou 3 começam a se comprometer em trazer ideias. Eu estou dizendo o seguinte, que o indivíduo criativo não precisa dar ideia naquele segundo. O indivíduo criativo, ele não dá ideia, ele não dá sugestão, ele não se predispõe a pensar a empresa naquele segundo. Ele pede tempo. O indivíduo criativo, ele pede tempo, mas ele traz alguma coisa de novo. E se você tem uma empresa, não sei se algum de vocês aqui tem empresa ou tem um cargo especial dentro da empresa, um cargo de confiança, ou talvez você seja servidor público, não sei ao certo, você está à procura e tem sede de um indivíduo criativo. Eu tenho certeza disso. Você está precisando de alguém na sua equipe que tenha criatividade. Que tenha criatividade para elaborar um documento mais bonito. Que tenha criatividade para dar ideia, para mexer no layout da empresa, para ficar um ambiente mais clean. Eu tenho certeza que você precisa de um indivíduo para pensar num uniforme mais bonito, mais chamativo. Eu tenho certeza que você precisa de um indivíduo para pensar as cores das paredes da sua empresa. Nossa empresa está tão apagada, a gente podia fazer uma coisa para melhorar. Aí, de repente, um indivíduo lá no meio fala, podia mexer com a cor, podia pintar essa parede aqui de uma cor, podia fazer. Eu tenho certeza que você que tem um cargo, ou que você que é dono, você está procurando uma pessoa desse jeito. Uma pessoa criativa, uma pessoa que tem ideia, uma pessoa que sugere. Eu não estou falando de ninguém especial, eu estou falando de uma pessoa que fomenta, que impregna. Veja, você tem uma equipe de 10, uma equipe de 8 e somente 2. Como que você acha que os demais vão começar a se sentir? Como que você acha? Eles vão começar a se sentir desnecessários. Ou eles podem até pensar assim, ixi, lá vem o puxa-saco. Pode surgir vários sentimentos nos outros, mas uma coisa você pode ter certeza. Ele vai colocar a barba dele de molho, ele vai ficar preocupado. Por quê? Porque ele está vendo que existem poucos participando e que ele, em si, não está contribuindo para um ambiente melhor. Mesmo que não fale bobagem. Né? Mesmo que fale bobagem. Porque no meio de ideias surgem diversas formas, diversos itens, diversos assuntos que podem fomentar outras ideias. Então, alguma coisa que de repente o indivíduo pensa, não vou falar não, que isso é uma bobagem sem tamanho. Talvez, quando você comece a falar, mesmo sendo bobagem, outras pessoas pegam o gancho daquela ideia e começam a fomentar. O próprio empresário, ou o próprio gestor, ou o próprio superintendente, ou o próprio diretor que está sedento por ideia, ele fala, não, veja, isso que você falou aí talvez não sirva, mas você levantou uma bola interessante. Pessoal, o indivíduo criativo, ele tem espaço dele em qualquer lugar. Empresas têm carências por indivíduos criativos. Então, veja, a reflexão. Será que eu estou sendo um indivíduo criativo? Será que você está sendo um indivíduo criativo? Será que você acredita que você tem fomentado algo diferente no seu ambiente de trabalho? Vamos voltar um pouquinho aí, um ano atrás, um ano e meio atrás, 2019/2, 2019/1, quando vocês estavam estudando de maneira presencial, que vocês tinham que fazer aqueles inúmeros exercícios e atividades junto com os colegas. Volta lá atrás. Um ano atrás, 8 meses atrás. E sempre tem
aquele que fica de braço cruzado no grupo e sempre tem aquele que é cheio de ideias. Você quer ficar mais perto de quem? Você quer qual na sua equipe? Você quer qual pessoa no seu grupo? Você quer aquele indivíduo que fica de braço cruzado assistindo, concordando ou não? Ou você tem aquele indivíduo que é palpiteiro, que dá sugestões? Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Qual que você prefere? Assim são as pessoas nas empresas. Qual que você prefere? Uma pessoa que fica só de braço cruzado na sua empresa, na sua obra, no seu escritório, na sua empresa de consultoria? Ou você quer uma pessoa que participa, que dá sugestões? Então eu deixo essa interrogação aqui, justamente para tentar responder essa pergunta. Por que, que a criatividade é tão importante? Porque ela abre portas. A criatividade é importante porque ela fomenta resultados. Porque ela tira as pessoas e a empresa do status quo. Porque ela faz com que o ambiente, né, seja um ambiente transformador. Veja, eu estou tomando muito cuidado porque eu ainda estou no campo das ideias. Eu ainda estou no campo das ideias. Você pegar uma ideia e fazer ela se tornar real é diferente. É diferente. Eu estou ainda no campo das ideias. Eu ainda estou no campo do indivíduo criativo, do ambiente do indivíduo que cria, né? Então, olha só. Agora uma pergunta. Será que todos nós somos criativos? O que vocês acham? Você acha que todo mundo é criativo? Ou você acha que não, nem todo mundo é criativo? O que você acha? Eu acredito que sim. Cada um é criativo em seu ponto de vista. Ó, uma pessoa falou que sim, que acha. A Elizabeth está falando aqui que todo mundo é criativo. Alguns apresentam bloqueios. O que mais? Vocês acham que todo mundo é criativo? Acho, Existe? acho Pois que não. não, que se todo mundo fosse criativo, não existiria a criatividade. Não existiria aquele ser criativo, se todos fossem criativos. Que Todos mais? seriam normais. Mas eu acho que a questão da criatividade tem umas pessoas que têm esse meio de criativo, pessoas com mente criativas, tem umas que elas são mais fechadas, mas podem ser criativas também. Depende do modo de pensar de cada um. E veja, eu estou falando de criatividade, mas eu não estou falando de espontaneidade, nem estou falando de timidez, né? Às vezes você pode ter um indivíduo criativo que ele é tímido, né? Mas ele fomenta ideias, né? E você tem aquele indivíduo criativo que ele é todo esparafaturdo, né? Ele é todo, né? Todo espontâneo, né? Então, eu não estou nem falando sobre comportamento, só estou falando sobre a essência do indivíduo criativo, né? Então, tem uma corrente que fala o seguinte, que nós temos indivíduos que são criativos e indivíduos, por natureza, existem pessoas que têm um DNA da criatividade e existem pessoas que desenvolvem a criatividade. Então, com base nessas duas correntes, do indivíduo que nasce criativo e de um indivíduo que desenvolve criatividade, e essas correntes elas servem também para o empreendedorismo, nós temos uma pessoa que ela tem um potencial criativo muito interessante que vem de berço, mas ela pode não fomentá-lo, e você tem um indivíduo que é pouco criativo ou não criativo, mas que ele fomenta muito, então ele pode desenvolver a criatividade em si. Então, veja, com base nessas duas correntes, né, Flávio deduz, que nós temos ali grau de criatividade. Alguns com grau elevado de criatividade e outros com baixo grau de criatividade. Por que eu estou falando isso? Com base na interpretação da literatura. Porque, veja, você encontra durante toda uma vida pessoas que não têm uma ideia. Não tem uma ideia para nada. Mas talvez essa pessoa que durante toda uma vida nunca foi criativo porque a família, ele foi criado em uma família que abafou
esse ímpeto, abafou, né? Ele foi, de certa forma, enclausurado na infância. Ele foi barrado em função de uma forma bem dura, tradicional de criação. E aí foi sendo abafado esse item que é a criatividade do indivíduo. E tem outras pessoas que nasceram, de certa forma, no mesmo local e que tiveram a oportunidade de pertencer a um grupo de pessoas criativas e começaram a desenvolver esse elemento tão importante que pode fazer diferença na vida da própria pessoa e também diferença na vida de instituições ou também de outras pessoas. Então, você tem pessoas que nascem com isso, indivíduos que são criativos por meio da genética, por meio da hereditariedade, e existem indivíduos que não. Entretanto, esse indivíduo que não nasce criativo, ele pode ser criativo, dependente do ambiente social que ele está inserido. Então, talvez você esteja pensando, poxa, Flávio, eu não me acho tão criativo, não. Poxa, deixa eu pensar aqui, o que de criativo eu já fiz na minha vida? Talvez você se veste de maneira tradicional, seu cabelo seja meio aqui assim, ó, com pouca criatividade. Talvez você não investe em coisas novas para a sua vida. Talvez na sua própria casa não tem nada de novo. Talvez na sua empresa você nunca deu uma sugestão, nunca apontou nada que poderia fazer diferente. Talvez na sua família você nunca sugeriu nada para melhorar, nada, apontou nada de novo para alguém fazer ou para outro. Talvez você se sinta com um grau de criatividade baixo. E o que eu tenho que falar para você? Eu falo o seguinte, calma. Talvez você ainda não fomentou a criatividade na sua vida por falta de oportunidade de ser inserido em um ambiente que te cobre a criatividade. Em contrapartida a isso, fazendo um contraponto, você pode sim se achar um indivíduo extremamente criativo. Não, Flávio, eu tenho facilidade. Ninguém, às vezes, nem me cobra nada. Eu estou no local e vejo a necessidade de mudança. Eu vejo a necessidade. Flávio, ninguém pedir para eu fazer nada. Eu gosto de me mudar, eu gosto de mudar o meu penteado, eu gosto de mudar a minha roupa, eu gosto de mudar o meu visual, eu gosto de mudar o interior do meu carro, eu gosto de mudar a minha casa. Quando eu entro na loja, eu já vejo várias possibilidades no ambiente empresarial. Nossa, não, isso é mais forte do que eu, Flávio. Tem alguém aqui que é assim? Que quer mexer, que tem ideias, que isso é natural? Tem alguém aqui no grupo que é assim? Que é natural? Não, Flávio, eu gosto, eu gosto. Você pode exercer a sua humildade. Eu gosto. Tem alguém? Deixa eu ver aqui no grupo, aqui no bate-papo. Olha que legal, ó. Tamires, eu sou mais ou menos. A Elizabeth falou que é. A Amanda falou que é. Olha que legal. O Ivanilson, mais ou menos assim. Então, vocês me entendem? É possível, então, entender que no ambiente social existem pessoas que agem naturalmente por meio da criatividade e outras pessoas têm um bloqueio? É possível entender isso? Nessa filosofia aqui que nós estamos tendo? É possível compreender? Então, veja, respondendo à segunda pergunta, se é algo que vem de berço ou se aprende, se é cultivada ou incentivada, a gente já começa a responder isso, né? Pessoal, agora eu quero levantar uma bola interessante. Alguém de vocês é fã ou já assistiu ou teve a oportunidade de ver um pequeno trecho no YouTube de um programa de reality show? Está até sendo imitado aqui no Brasil, mas eu quero conversar com vocês sobre o programa Raiz mesmo,
Largados e Pelados? Quem assiste? Quem já assistiu? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Largados e Pelados. Olha lá, tem gente rindo, ó. O Caio já assistiu, o Bruno. Você é fã, Bruno? Você é fã? Olha lá, legal. Eu falo porque eu sou fã. Depois, ó, eu já vi uma vez o Rafael, o Eduardo, já assisti, beleza. A Amanda falou que nunca assistiu, a Tamisa eu também não. Ivanilson estão assistindo. No Brasil, eles estão começando a fomentar, agora eu não sei qual é o canal, né, que está querendo fomentar uma coisa bem tímida. Olha lá, nunca vi, Elizabeth. Então, olha só. Por curiosidade, depois da aula, vocês podem digitar lá no YouTube assim, Largados e Pelados Discovery, né? Passa na Discovery. Olha lá, ó, no Brasil até agora só vi na versão do Whindersson Nunes. Não, o Whindersson Nunes é um comédia, né? Mas não é, é bem diferente lá do Whindersson Nunes. Então depois vocês digitam lá, Largados e Pelados Discovery. Eu fiquei fã porque eu gosto dessa questão de natureza. Então, só para relatar para aqueles que nunca viram, o programa é um reality show. É assim, tem várias modelagens, mas do tradicional, do primeiro programa, é um homem, pega-se um homem, uma mulher, nus, mas não tem nada pornográfico, por quê? Porque fica aquele borrão nas partes íntimas do homem e da mulher. Então, a proposta do programa não é estimular a sexualidade, inclusive é zero sexualidade. Qual é o objetivo do programa? Pegar um homem, uma mulher, que apresentam na entrevista, é muito concorrido para entrar nesse programa, apresentam na entrevista habilidades de sobrevivência. Isso mesmo. Então, olha só, um homem e uma mulher que saiba, por exemplo, acender fogo com madeira, que saibam caçar com arco e flecha ou com facão, que saiba filtrar a água de maneira sem tecnologia nenhuma, que saibam fazer abrigo com o que a natureza pode ofertar. Olha lá, beleza. Então pega-se um homem, pega-se uma mulher, nada de digitar no YouTube agora, porque nós estamos assistindo aula. Pega-se um homem e pega uma mulher e jogam essas pessoas em um ambiente crítico. O programa escolhe. Eu já vi de tudo. Já vi de gente que é solta na Mata Amazônia, na Colômbia, em matas fechadas, em mangues. Já vi pessoas sendo colocadas no Canadá, no meio do frio, nos montes cheios de geleira. Já vi pessoas indo para o Chile. Já vi pessoas sendo colocadas no deserto. Todo tipo de ambiente inóspito ao ser humano. Essas pessoas são largadas lá e são obrigadas a sobreviver por 21 dias. 21 dias de sobrevivência. Tem equipe, né? Tem os câmeras, tem equipe que fica lá, mas eles são proibidos de intervir. As pessoas só fazem a intervenção quando o participante escolhe sair. Pronto, quero sair. Então, eles assinam um termo de sobrevivência, de responsabilidade. Então, ali, gente, os caras têm que ficar 21 dias pelado. Tem que fazer. Aí eles escolhem um item. O homem escolhe um item para levar, qualquer item, e a mulher escolhe um item para levar. Geralmente, a mulher leva a pederneira, que é para fazer fogo, e o homem leva a faca, facão, enfim. E com esses dois instrumentos, um faz fogo, porque protege do frio, e o outro utiliza o outro instrumento para caçar. Então, em conjunto, eles ficam ali durante 21 dias. E onde eu quero chegar? Eu quero falar sobre ambiente. Ambiente. O ambiente impacta na criatividade? Sim ou não? Imagine vocês. Essa dupla fica no meio do nada, no meio da floresta, em ambientes inóspitos. A sobrevivência do homem sem tecnologia. Os dois ficam lá. E eles exercem a criatividade. Aqueles que exercem, aqueles que obtêm mais êxito,
aqueles que conseguem ficar lá 21 dias, é porque exercem a criatividade e porque possuem conhecimento técnico. Olha isso que eu queria fazer uma observação muito importante para vocês. Aqueles que prosperam, essa expressão prosperar é justamente uma expressão utilizada por eles. Eles falam que aqueles que prosperam não são aqueles que simplesmente sobrevivem. Né? Tem pessoas que ficam lá 21 dias e ficam 10 dias sem comer, e comem uma frutinha no 12º dia. Aqueles que prosperam são aqueles que caçam e que comem, e que não passam fome. E com a pele dos animais que eles caçam, eles fazem sapatos, fazem roupas, colocam tangas, né? Eles estão pelados, né? Então, com a pele dos animais que eles caçam, eles fazem tangas. As pessoas que têm técnica, elas fazem abrigos top, abrigos aéreos, que eles não ficam deitados no chão, né? Porque deitar no chão é muito ruim, corre risco de serpentes, de escorpiões, de formiga, né? Então, um abrigo aéreo é top de linha, né? Tem os predadores maiores, onça, leão, enfim. Então, um abrigo aéreo é muito melhor. Mas veja, só é possível fazer um abrigo top aéreo quem tem conhecimento técnico. Só é possível fazer uma caça próspera, ficar muito tempo lá, sem morrer de fome, sem ter dor de cabeça, beber água por meio da filtragem natural, né? Então tem muita gente que utiliza o próprio carvão que eles fazem da fogueira, com pedras, com areia, jogam água ali, fazem uma filtragem utilizando o bambu. Rapaz, pra você ver, eu tô até já aprendendo as técnicas, né, gente? Olha pra você ver. Não perco. Eu já assisti todas as temporadas. Então, veja, o que eu percebo neste programa é que aqueles que prosperam, ou seja, aqueles que ficam lá 21 dias prosperando, são aqueles que possuem conhecimento técnico prévio. Aqueles que aprenderam a fazer fogueira manualmente, com madeira, por fricção, que é o caos. Aqueles que aprenderam a fazer abrigo aéreo, aqueles que aprenderam a purificar a água, aqueles que aprenderam a caçar, aqueles que aprenderam a identificar as folhas medicinais e frutas medicinais, porque as pessoas machucam lá. E muitas pessoas saem do programa porque machucam e têm desconhecimento das folhas medicinais e dos frutos medicinais. Então, olha a quantidade de recursos que tem naquele lugar. E tem muita gente que passa fome e sai do programa. Muita gente se machuca e sai do programa. Só que a minoria vai com conhecimento técnico e juntamente com as habilidades que possuem, eles prosperam, porque por meio da técnica e por meio da habilidade, eles passam por meio do elemento criativo, que nem todos têm. Alguns têm o conhecimento técnico, alguns têm habilidades, mas não são criativos. Isso que é a mágica. Então, a mágica é você saber o conhecimento técnico, ter habilidades e ser criativo. Faz toda a diferença. Então, veja, se duas pessoas com poucos recursos tecnológicos conseguem prosperar num ambiente inóspito, por que num ambiente empresarial nós não podemos conseguir prosperar? Tem-se informação, a internet está aí para fomentar a informação para todos. No Largados e Pelados não tem nada disso. Lá não tem o celular para você pesquisar lá na hora como fazer fogo. Lá no Largados e Pelados não tem internet lá, o celular, para ele pesquisar como fazer um arco de flecha, como fazer uma armadilha para pegar peixe, como fazer uma armadilha para pegar um tatu. Lá não tem internet, tem que estudar tudo antes. Agora veja, é importante a gente falar sobre esse assunto, por quê? Porque muitas empresas estão cochilando. Muitas pessoas estão cochilando. E a tecnologia, ela está aí para todos. A tecnologia está aí justamente para fazer das empresas e das pessoas
para potencializar as empresas e as pessoas para ir além do que elas imaginam. Então, o lugar, dá para ser criativo? A pergunta, dá para ser criativo em lugar não criativo? Dá. Dá. Só que o que precisa-se? Precisa-se de habilidades e precisa-se de conhecimento. Né? Então, muitas pessoas sucumbem, empresarialmente falando, porque não possuem conhecimento. Agora, buscando conhecimento, tem alguém aqui da Civil, né? Tem alguém aqui da Civil. Para você ser, por exemplo, criativo em estrutura metálica, né? Você tem um telhado de estrutura metálica. Para você ser criativo em estrutura metálica, você não precisa conhecer todas as variedades de materiais na área para você fomentar, porque tem materiais mais pesados, materiais mais leves, com espessura maior, com espessura menor, dá para você mexer. Não é isso? Às vezes a pessoa, olha lá, a Elizabeth falou, agora a pessoa que não tem o conhecimento sobre estrutura metálica, dessa variedade de materiais, dessa variedade de matéria-prima, a pessoa que não tem conhecimento de vários tipos de projeto de telhado, de estrutura metálica, como ser criativo se não conhece? Como ser criativo? Vai ter uma dificuldade muito maior. Então, o que você precisa? O que nós precisamos? Ter conhecimento técnico. Ter conhecimento técnico. Então, é muito mais fácil você ter indivíduos criativos se esses forem curiosos pelo conhecimento. Curiosidade pelo conhecimento. Então, tá ali, ó. É a primeira etapa da criatividade, né, professor? A preparação. Ok, você já está lendo meus slides. Né, Elizabeth? Então, olha que interessante, parabéns, bacana. Né? Então, veja, é extremamente importante você começar a investir no conhecimento da sua área técnica. Para ser criativo, então, para você ser próspero, seguindo aqui a expressão do largados e pelados, para você ser próspero, você precisa investir no conhecimento técnico. Né? Olha só, vou fazer uma fogueira. Sei como faz a fogueira. Sei como faz a fogueira. Por fricção. Só que eu não tenho habilidade. Certo? Eu não tenho agilidade para esfregar. O que eu preciso? Eu preciso de uma pessoa que tenha habilidade, já que eu não tenho. Aí o meu colega, eu vou ensinar o meu colega, né, a técnica e com a habilidade dele, ele vai fazer o fogo. Beleza, fizeram o fogo. Agora o que eu preciso? Ser criativo para manter o fogo aceso durante todo o tempo do programa. Aí tem que ter um pouco de criatividade, juntamente com a técnica. Mas vejam que é necessário ter técnica, habilidade, ou seja, é necessário ter conhecimento e habilidade para você fomentar a criatividade. Então, quando você, de repente, percebe uma pessoa pouco criativa, talvez, não é necessariamente, talvez falte-lhe conhecimento. Talvez. Por que eu uso aqui a palavra talvez? Né? Porque em poucas oportunidades você se vê indivíduos extremamente esforçados que buscam ideias mesmo sem conhecer daquilo que estão falando. Né? Falam até algumas bobagens, vez em quando, entretanto, eles arriscam. Né? Eles arriscam. Então, é muito interessante. Né? Eu quero mostrar para você, quero avançar um pouquinho aqui, só para falar sobre a definição. Vou voltar depois atrás novamente. A definição segundo aqui o dicionário, viu, pessoal? Então, olha só, criatividade é criar, tirar do nada, transformar, educar, gerar, investir, inventar, cultivar, instituir, fundar.
alguma coisa, né? A partir dessas definições podem partir todas as possibilidades existentes no criar, ou desculpa, no recriar ou no inovar. Olha lá, uma observação importante, ó. Criatividade não é sinônimo de inventar coisas desrespeitando normas, em que cada um faz o que der vontade. Por que essa expressão aqui eu tirei do livro do Hidalberto Chiavenato, Dando Asas ao Espírito Empreendedor. Então, criatividade não é sinônimo, por quê? Porque a maior parte das pessoas que são criativos são aqueles que trabalham métodos, que desenvolvem raciocínio lógico, né, para criar alguma coisa, né? É o mesmo princípio da palavra marketing, que o pai do marketing, o Philip Kotler, falou o seguinte: qualquer coisa mentirosa, enganosa, de falsa índole, qualquer coisa relacionada a isso, não tem relação com marketing. Marketing existe para informacionar, marketing existe para propagar. Qualquer coisa diferente disso não é marketing, né? Então, se você vê uma propaganda enganosa, não é marketing. Aquilo ali é corrupção, aquilo ali é mentira. A pessoa que está divulgando aquilo, de maneira errônea, mais cedo ou mais tarde, vai sofrer as penalidades. Ou vai ser processada, ou vai ser presa, ou a sua empresa vai ter dificuldade de honrar aquilo que ele prometeu, né? A mesma coisa da criatividade, né? A criatividade que foge normas, às vezes é só uma imitação de alguma coisa, né? Alguma coisa que foi desenvolvida sem critério. Então, a literatura fala de criatividade, tem que justamente vir de normas, né? Então, olha só que coisa interessante. Nós estamos vivendo uma das maiores crises e estamos vivos para testemunhar isso, né? A maior crise mundial já existente sobre saúde que nós estamos passando. E o que aconteceu nesse período de crise? O que nós estamos acontecendo? O que está acontecendo com o mundo nesse período de crise, né? O mundo está se transformando. Como eu até explorei aqui no início, antes até da gravação, o mundo está se transformando. Os microempresários e os pequenos empresários, que nunca pensaram em inovar, em investir em um site, em uma app, em uma alternativa de parceria, em uma diversificação de produto ou serviço, as pessoas que nunca pensaram nisso estão sendo obrigadas a entrar nesse ramo, né? O trabalho remoto, ele tem sido uma alternativa gritante, né? Eu mesmo agora estou no escritório aqui em casa, trabalhando remotamente, juntamente com vocês que estão estudando remotamente, né? E, por incrível que pareça, muitas pessoas estão se adequando, estão gostando mais desse momento do que do anterior que nós vivemos. Por quê? Porque, voltando para a educação, a educação está fazendo a ruptura da educação por meios virtuais. A aula, até então, antes do meio de pandemia, eram aulas gravadas, na maior parte das vezes, depois não tinha interação com os acadêmicos, né? E a partir desse momento, nós somos obrigados a utilizar uma ferramenta que antes era feita apenas para reunião, e as empresas detentoras dessas ferramentas começaram a investir em mais opções, em mais diversificação de serviços, para fomentar e oferecer mais qualidade no trabalho remoto. Então, olha só, é interessantíssimo, né? Olha essa informação agora de março, bem no início da pandemia, né? Empresas investindo pesadamente, aumentando seu faturamento, justamente pela característica de ter pessoas em casa 24 horas. Então, empresas que começaram a investir em entregas por meio de apps, aqui eu coloquei a Netflix, eu não trouxe o dado, a estatística do aumento de faturamento da Netflix por cadastro, por adesões, por novas adesões de espectadores
Porque pessoas em casa estavam querendo novas atividades, buscando alternativas para lazer, para distrair, e foram para a Netflix. A quantidade de empresas, de aplicativos que abriram fomentando a entrega é enorme, enorme. A quantidade de franquias que expandiram seus negócios para entrega por aplicativos é enorme. A Amazon aqui, olha, contratou mais de 100 mil funcionários para trabalhar com pedidos online por conta do coronavírus. Então, veja, nesse aspecto, né, até respondendo a pergunta aqui no início, a quantidade de startups que surgiram por meio da tecnologia ou não nesse período de pandemia. A quantidade de pessoas que começaram a trabalhar de maneira diferente, né, por meio da pandemia. Máscara virou moda. Vocês estão percebendo isso agora? Estão percebendo? Máscara não é mais só para proteger do coronavírus. Não. Máscara virou um item de moda. Né? Olha lá, o Rafael está concordando comigo. A Elizabeth, a Amazon é genial. Tem gente pensando 24 horas. Então agora você vê as pessoas não somente vendendo máscara branquinha, agora tem estampas para combinar com a roupa, estampas para combinar com o sapato, estampas para combinar com a gravata, estampas que tem a marca da empresa. Né? Assim, ó, a máscara que tem a marca da empresa, né? Então, máscaras de todo tipo, né? Então, agora a questão é, quem tem a máscara mais despojada, quem tem a máscara mais legal, quem tem a máscara que combina com a pele, não tem isso agora? Então, veja, são tendências, pessoal, são tendências, né? Então, nós nos deparamos com um ambiente de alta competitividade, nós nos vemos em um ambiente em que as pessoas não podem ficar de braços cruzados e as pessoas começam a pensar no que fazer. Né? Olha só que interessante essa informação de suco de laranja em Nova York. No início da pandemia, as pessoas não falaram muito, né? O ano passado não se falaram muito, só que a vitamina C, que consta na laranja, começou a ser procurada de maneira enorme pelos americanos para tornar o organismo mais forte, né? Para trazer, entre aspas, né, uma imunidade contra o coronavírus, como a Covid-19. Então, olha, veja o que aconteceu aí, ó. Veja o que aconteceu aqui, ó, com o gráfico, né? A quantidade que tinha vendido aqui, houve uma queda, e aí em março de 2020, bem na época do coronavírus, olha a recuperação sobre a indústria de laranja. Que loucura, né? Então, o que vocês acham que aconteceu com as propriedades que tinham laranjas? Valorizaram. O que aconteceu com as indústrias que vendiam laranja? Vocês se recordam sobre o valor do álcool em gel em março e abril? Vocês lembram disso? Aí, ó, tá até a Elizabeth, máscara fecha. Não, caríssimo e não tinha. Caríssimo e não tinha no mercado. Eu cheguei a comprar álcool gel de R$35. E hoje eu compro no supermercado por R$8,50. Mas naquele período de pandemia, eu cheguei a pagar R$35 quando se achava. As farmácias não tinham. Né? Olha lá, óbvio, hoje dão de brinde. Mas o que aconteceu ali naquele momento de pico? As indústrias supervalorizaram o produto porque tinha escassez. Então, a quantidade de dinheiro que essas empresas, até o governo federal, lançou um decreto ali, naquele momento, que era para ter controle financeiro no valor do álcool gel. E do gel 70%, que estava virando absurdo. Mas veja só, isso é a oportunidade frente a um nicho.
oportunidade das empresas se reinventarem frente ao novo nicho. Então, agora, o que as indústrias de álcool e gel estão fazendo? Modernizando a embalagem, facilitando, trabalhando embalagens para a indústria, para o comércio, colocando variedades menores que cabem no bolso, estão fazendo embalagens para você acoplar dentro do automóvel, né? Então, assim, é um momento que as indústrias estão vendo, estão se transformando, principalmente em função da pandemia do coronavírus, elas estão se adaptando a uma nova realidade e sendo criativas. Só que aqui nós temos um pequeno detalhe. Elas estão sendo criativas e inovadoras. Só que eu não vou entrar no aspecto de inovação agora com vocês. Então, veja, o que é importante? Importante perceber, né, que em alguns momentos nós temos criatividades. Olha só o que dá para fazer ali com materiais que sobram de uma obra, né? O que se dá para fazer com produtos da construção civil que de repente você descartaria, né? Dá para ser criativo, dá para fazer uma coisa legal, né? Aquilo que você ia jogar fora, né? Olha lá. O que você pode sugerir sobre a Ambev, Bruno, que de repente eu não estou sabendo? A Elizabeth, ó, tem álcool em gel com cheirinho perfumado. É verdade. Compartilha a ideia de criatividade da Ambev aí, Bruno. Você colocou aqui na mensagem. O Bruno deve ter dado uma saidinha. Mas olha só, a criatividade, por exemplo, desses itens. Então, veja, isso, é claro que não tem relação com o que nós estávamos acabando de falar agora, né, sobre o momento do coronavírus, mas eu vou fazer uma relação interessante daqui a pouquinho, né? Então, ó, itens de criatividade, né, que você pode colocar dentro da sua casa. Poxa vida, cadê o meu slide de criatividade aqui? Não, aqui, ó. Os shows acabaram, né, gente? Os shows não acabaram? Olha o Gustavo Lima aqui, ó. Gustavo Lima e você, né? Então, o que o Gustavo Lima fez? Ó. Ah, tá. A Amanda tá falando que a Ambev iniciou a fabricação de álcool em gel, né? Não, eu não tenho essa informação. Eu estou desatualizado quanto a essa informação. Agora, olha só. Olha os itens. Show, casa e cantor, né? Ambiente da casa. O que dá para fazer? Então, quando todos os cantores estavam parados, levando prejuízo, lá vem o Gustavo Lima e faz a primeira live na casa dele, né? Então, ele foi o primeiro músico, né, a começar com as lives milionárias, né, que ajudaram tantas pessoas, né? Mas olha o que é estatística. Essa estatística eu peguei aqui rapidamente na época, né? Hoje isso aqui deve estar muito atualizado, mais atualizado. Mas isso aqui na época que o Gustavo Lima começou a fazer a live, que ele fez a primeira live. Então, olha lá. 5 horas de live, ele ficou 5 horas cantando, falando besteira e bebendo e se divertindo, né? Quem que assistiu essa aí? Quem que assistiu essa live aí, junto comigo? 750 mil acessos simultâneos. Olha lá, o Rafael, Bruno. Bebendo água, né, Rafael, Bruno? Bebendo água, né? Assistindo essa live aqui, bebendo água. Exatamente isso. Então, ó, 5 horas de live, 700 mil acessos simultâneos, 10 milhões de views naquela época, naquele momento. 100 músicas tocadas, mais de 100 mil reais em arrecadação, né? É isso aí mesmo, Rafael, chá gelado, né? Fazer bem para a saúde. E dezenas de toneladas de doações arrecadadas. Quando eles pensaram nessa live, quando eles projetaram esta live, quando eles pensaram na estrutura, quando eles colocaram tudo isso,
para ser veiculado, isso ainda estava no campo da criatividade. Quando eles pensaram nisso tudo. Quando eles pensaram nisso aqui, ó, quando eles pensaram nisso aqui, ainda era criatividade. Quando eles fizeram isso aqui, se tornou uma inovação. Quando eles fizeram isso aqui, quando eles executaram o projeto da criatividade, se tornou inovação. Por quê? Porque a inovação é aquilo que é operacionalizado, é a criatividade operacionalizada em forma de resultado. Isso que é inovação. Né? Então, dentro do campo ainda da criatividade, né, o que nós podemos falar aqui sobre características da criatividade? Criatividade, ele fornece algo novo para o indivíduo que cria. Pensa aí, vamos falar agora sobre o exemplo, pegar o exemplo do Gustavo Lima, vamos tentar trabalhar ele aqui. Não foi algo novo para o próprio artista? Quem pode contribuir? Eles sabiam o que podia e o que não podiam. Depois ele foi até censurado, né? Pela quantidade de bebida que ele ingeriu. Ele foi até censurado por isso. Mas não se sabiam. Foi algo novo, professor, mas também deu para o Zé Neto Cristiano dar uma ideia de trazer que nem pro rodeio, que eles trouxeram o boi mecânico lá na live, eles tentaram inventar, né? Exato. Então, assim, é algo novo. A criatividade, é isso que eu disse assim, veja, a criatividade é algo novo para aquele que cria. Então, veja, tinha muitas livezinhas, não tinham? Antes de começar esses shows de lives profissionais, né, que nós estamos vendo aí, que os sertanejos, que o pessoal do axé, antes de ter isso, eles faziam lives, mas era coisinha amadora, ninguém queria nada demais com aquilo. Fazia uma live ali conversando com o pessoal, né? Então, a dele foi a primeira. Então, eles estavam pensando como fariam, quais tecnologias que eles tinham que utilizar ali para transmitir ao vivo, para não cair, né? Investiram, pensaram na estrutura, pensaram no ambiente, onde seria filmado, no figurino. Eles pensaram se pessoas iam ter que usar máscara ou não, o que iriam colocar ali no fundo. Então, eles pensaram a estrutura, mas era a primeira experiência. Então, foi algo novo para eles próprios, para eles que pensaram. Claro que não foi só o artista que pensou, foi toda a equipe, né, que trabalhou a maneira criativa, né? Aqui a Amanda colocando, antes da do Gustavo Lima no YouTube, a Maria havia feito uma no Instagram, né? Aqui a Amanda, Barretão, na verdade, a partir do Gustavo Lima veio as ideias de cada artista para fazer com a sua própria característica, né? Então, assim, live profissional de venda, de comércio, de arrecadação, a dele foi a primeira, né? Olha, o que acontece, ó, a segunda característica, deve ter valor, normalmente para solucionar problemas. Qual que era o problema, gente? Das lives? Os shows, os artistas maiores, isso se tornou uma empresa, né? Com a quantidade de pessoas empregadas, com os escritórios, com os empresários que buscam shows, a organização dos shows, a logística, o espetáculo em si, a estrutura, enfim, é uma organização. Para fazer um show é um esforço muito grande. Então, veja, parou tudo isso. O faturamento disso parou. Professor, então, posso falar uma coisinha sobre essa questão das lives? Como o pessoal agora está, como o senhor falou, todo mundo indo para as lives, o que o pessoal teve que fazer? Procurar aparelhos, por exemplo, de celulares melhores, que é mais acessível do que você comprar um webcam, um notebook com uma câmera melhor. Teve uma empresa que ela agora se especializou apenas em testar a câmera de celular para descobrir qual é o melhor
para cada atividade. Tipo, qual vai ser a melhor para você ser um streamer, né? Que hoje é todo mundo virou streamer. Então, o que eu acho muito bacana é o que o tempo fez, o que a criatividade faz. Pode continuar, professor. Não, interessante, extremamente. E assim, o fomento de um novo mercado, né? Fomentando um novo mercado. Isso é um novo mercado que era pouco explorado, né? Ele sempre esteve aí, esse mercado. Ele sempre esteve aí nos últimos 5 anos. Só que nenhum foi explorado por ninguém. Né? Então, veja só, olha o problema que ele veio solucionar, um problema de faturamento. Aí agora, né, percebeu-se novas potencialidades por meio disso, né? Novas formas de serem remunerados por meio disso. O próprio YouTube remunerando muito em cima disso. Patrocínios, né, estão sendo remunerados por meio de patrocínios, por meio de doação. Enfim, criou-se agora uma estrutura para arrecadação por meio das lives, né? Então, a segunda característica ela tem valor para solucionar problema. Então, você tem que oferecer a criatividade para solucionar problema. Olha lá, varia de realizações modestas a obras de renome. Pode ser feitas por uma pessoa ou pode ser feita por um grupo. Então, as características da criatividade, elas são, eu coloquei aqui só algumas características. Mas se nós formos pesquisar, existem várias características da criatividade. Mas algo extremamente interessante é ser criativo só ou ser criativo na coletividade. Onde podemos ir mais longe? Claro, quando somos criativos na coletividade. Quando você só tem uma pessoa criativa na sua empresa, ou no seu ambiente estudantil, ou no seu ambiente social, fica tudo muito direcionado à repetição de uma ideia, ou de ideias parecidas. Agora, o que Steve Jobs sempre buscava? Mentes brilhantes. Muitas pessoas acham que a mente brilhante era de Steve Jobs, e na verdade não era. Na verdade, Steve Jobs tinha um grupo de mentes brilhantes. Ele era o que tinha a sacada, ele era o que coordenava. Né? Até pelos filmes, né? Tem a biografia dele, mas os filmes relatam isso com muito mais facilidade, popularidade. Né? Se você vê lá o filme Steve Jobs, o próprio Jobs, né? Se você assistir Piratas do Vale do Silício, você vai perceber que o Jobs, ele não era ele que era a mente brilhante, ele era o coordenador de mentes brilhantes. Então, ser criativo na coletividade leva a sua equipe, a sua empresa, muito mais além. Né? E você não precisa se preocupar em fazer coisas grandiosas. A criatividade, ela está presente nas coisas pequenininhas, como nas coisas grandes. Você pode ter uma obra enorme de maneira hollywoodiana, como você pode criar, por meio da criatividade, como você pode ter uma estrutura bairrista que causa suspiros na vizinhança. Então, você pode ter um resultado muito bom por meio da criatividade, independente de ser uma grande empresa ou uma pequena empresa. Né? Fomentando aqui ainda a criatividade. Os motivos pelos quais a criatividade é importante. Falta um acento ali no é. Professor, um programa que eu gostava muito de assistir, que as pessoas eram bem criativas, era pequenos negócios, pequenas empresas e grandes negócios. Exatamente. E aquilo ali, na verdade, o programa veio da revista, né? Primeira a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, obteve tanto sucesso que foi para a mídia de massa, né? Foi para a TV aberta. Eu, na verdade, nem sei se tem ainda, mas se não tiver, nossa, eu costumava assistir aos domingos pela manhã, né?
Não sei se ainda está. Eu parei de assistir TV aberta há algum tempo, e aí tem alguns programas que a gente acaba perdendo por não ter mais o hábito da TV aberta, né? Esse era um belo programa, né? Que eu gostava. Então, olha os motivos pelos quais tem até hoje, ó. A Inara está falando que tem até hoje. Olha para você ver que ganho, né? Muito bacana, muito bacana. Ajuda a desenvolver soluções, produtos e serviços, apoia as metas estratégicas das organizações, permite alcançar ou manter vantagem competitiva até em nível global. Eu quero dar só uma pausinha nesse item para falar sobre vantagem competitiva. Vantagem competitiva é aquilo que você tem que os outros não têm. A gente só pode utilizar, de repente, a expressão vantagem competitiva quando você tem uma coisa que o outro não tem, ou que você faz melhor que o outro. Então, por meio da criatividade, é possível você ter vantagem competitiva. Aí nós temos aqui alguns tipos, né? Nós temos a paridade competitiva, a vantagem competitiva temporária, e nós temos a vantagem competitiva sustentável. A paridade competitiva entre empresas é quando você está ofertando a mesma coisa que os outros ofertam. Então você não tem vantagem competitiva se você está fazendo a mesma coisa que os outros. Poxa, Flávio, o meu atendimento é excepcional. Meu atendimento é top, top das galáxias. Meu atendimento é fantástico. Tudo bem. Parabéns para você. Tem alguém mais do seu ramo de atividade que tem um atendimento igual ao seu? Tem. Tem mais 3 ou 4 empresas que têm um atendimento igual ao meu. Então você não tem vantagem competitiva sobre eles, você tem paridade, por mais que você tenha uma coisa fantástica, né? Agora, vantagem competitiva temporária. Vantagem competitiva temporária é quando você tem um recurso que os outros não têm, mas que logo, logo, por meio da mídia, por meio da TV, por meio, de repente, até do relacionamento entre os concorrentes, você acaba perdendo, você fica pouco tempo fazendo aquilo sozinho. Você não patenteou, né? Então você fica pouco tempo explorando aquilo. Então isso é uma vantagem competitiva temporária. Mas tem algumas coisas que você faz muito bem feito e que você não abre para ninguém. Você conseguiu não passar isso para ninguém. Só você sabe. E foi fruto da criatividade de uma ou de um grupo de pessoas. Aí sim, nesse caso, você tem uma vantagem competitiva sustentável. Vocês têm exemplo de 2 ou 3 empresas que fazem sozinhas somente uma coisa no mercado? Ninguém mais consegue fazer igual? Vocês conseguem? Tem algum produto que vem à sua mente que você pode parar e pensar assim: nossa, e por incrível que pareça, só essa empresa faz isso. Vocês têm sugestão? Coca-Cola, Tamires. Professor, Sim. na empresa que eu trabalho, eu não sei se foi algo assim que se encaixa no que o senhor quer saber, mas eu vou citar um exemplo. Com essa pandemia, eu trabalho no ramo de locação de veículos. Aí, com essa pandemia, as empresas devolveram todos os veículos, né? Porque a gente trabalha com locação e tal. Aí, como estava difícil de alugar os carros, e para ser um meio de transporte alternativo, eles acabaram que isentaram a taxa de retorno, porque antes se cobrava, se não me engano, 1,40, 1,40 por km rodado de uma cidade a outra. Aí eles isentaram todos os clientes, né? Tipo, se a pessoa pega um carro em São Paulo e quisesse devolver aqui em Palmas, ele não ia pagar nada de taxa de retorno. E isso se perdurou até mês passado. Aí, assim, era um meio de transporte alternativo porque ninguém estava conseguindo
passagem aérea e ônibus, né? Porque com essa pandemia estava tudo bloqueado, algumas cidades com lockdown, então estava muito difícil. Aí hoje eles estão cobrando uma taxa reduzida ainda, mas agora começaram a cobrar 40 centavos, mas de alguma forma já ajuda muito, né? Foi uma inovação que eles fizeram, deixaram de Sim. ganhar para poder alugar. Rafael, minha pergunta é: só vocês estão fazendo isso hoje? Hoje sim, as outras empresas já voltaram, né? Eu trabalho na Localiza, aí tem as outras que voltaram a cobrar a taxa normal, que antes eles cobravam. Depois que a E, Localiza lançou ok. isso, né, eles começaram a fazer também. Então, veja, a criatividade para oferecer vantagem competitiva é assim, quando você sozinho faz aquilo, e por fazer sozinho aquilo, você tem uma vantagem sobre os outros. Entende? Então, a minha pergunta é, você tem mais clientes que a sua concorrência por meio desta estratégia? De alguma forma tiveram alguns clientes a mais, sim, né? Porque o público-alvo era qual? Era empresas, né? Agora já tem muitas pessoa física mesmo que começaram a alugar carros e então mudou um pouco o jeito de alugar, o jeito de ganhar dinheiro com esse ramo. Eu não sei se ficou muito bem explicativa a minha resposta. Não, ok. Eu só estou fazendo. Eu entendi perfeitamente. O que eu estou questionando é para você tentar identificar se você tem a vantagem competitiva ou não por meio dessa estratégia. Entende? Então, Professor, sim. o senhor estava falando sobre Steve Jobs. Eu acho que assim, uma das maiores referências que a Apple tinha era o design único, né, dos telefones. Você sabia que a pessoa tinha iPhone, porque qualquer aparelho da Apple, porque aquele aparelho ali, ele era um design único, exclusivo, nenhum outro aparelho parecia com ele. E eu vejo que, assim, teve muita crítica também em relação a isso, que pós-Steve Jobs, a marca perdeu um pouco essa identidade, esse diferencial que ela tinha de, tipo assim, eu tenho um iPhone porque meu celular é diferente dos outros. Então, as pessoas iam muito por isso. E assim, é a marca que mais oferece, ao meu ver, qualidade no produto. Inclusive, um professor meu de informática falou uma vez: ninguém vai perder tempo, por exemplo, criando um vírus para invadir um sistema da Apple, porque é muito incomum isso acontecer. Então, eu acredito que eles têm essa identidade muito grande. Concordo, Amanda. E assim, eu li um pouco da biografia, né, do Steve Jobs, mas os filmes eu assisti todos. Né, e tem alguns artigos, por gostar da área de empreendedorismo, alguns artigos também que li sobre Steve Jobs. E ele, de fato, tinha essa característica de querer o diferente. Pelos filmes a gente vê isso, pela literatura dele também a gente vê isso, né? Ele cobrava dos outros o diferente. Ele, às vezes, não sabia o que ele queria, mas ele sabia que ele queria o diferente, né? O próprio iPod, quando foi lançado, ele queria algo diferente, que só ele tinha. O próprio design, né, do, do, do telefone, do iPhone, no início, o primeiro iPhone, a própria característica dos ícones todos ali, de ser touch, né? Então, ele ser colorido, né, uma coisa que tinha interação, que a pessoa queria estar com o telefone na mão, né? Até pelo próprio status que o valor monetário promovia. Então, ele pensou nisso tudo, né? Então, as outras marcas, os outros produtos, ele foi tocando. Tem um dos filmes, por exemplo, se eu não me engano, é o Jobs. Ele tem uma fala assim: a Apple estava quebrando. Ele entrou com a empresa falida, depois de ter sido demitido como dono, ou seja, ele saiu do comitê
de tomada de decisão, né? Ele perdeu a cadeira de presidente da empresa, né? O filme fala muito isso, né? Depois, quem não assistiu, nossa, tá perdendo uma riqueza muito grande de empreendedorismo por assistir aquele filme. O dele eu ainda não assisti. Eu assisti o do McDonald's, né? Acho que Fome de Poder. Legal. Ele também é bem... Ele foi, assim, o cara, né? Porque ele pegou outras pessoas e hoje ele virou... Sofreu algumas críticas lá pela questão ética, né? Pela forma arrojada de trabalhar, mas mas ele é um pouquinho diferente, né, do Steve Jobs, a forma, né, de desenvolvimento. Apesar de terem coisas parecidas, né, o Ray Kroc, né, da McDonald's, e o Steve Jobs. Então, nessa época, quando o Steve Jobs voltou para a empresa estava praticamente quebrada, perguntaram para ele: Steve, o que nós vamos fazer agora? Aí mostra, falando o que a Amanda disse agora, parafraseando o que a Amanda disse, Steve Jobs falou o seguinte: nós vamos deixar de produzir todo esse lixo e vamos voltar a fazer coisas legais aqui dentro da Apple, né? Então, ele deixou de produzir todo tipo de computador com baixo custo, computador que não tinha layout que chamava atenção, e começaram a produzir novas máquinas mais caras, investiram em marketing, justamente para se posicionar de maneira competitiva e única no mercado. E hoje nós percebemos poucas empresas que fazem isso, poucas empresas únicas, né? A própria Apple, ela é única em alguns segmentos, né? A Coca-Cola é única, né, em alguns segmentos, não é verdade? E aqui, uma das características que nós falamos que alguns dos motivos que a criatividade é importante, é claro, ajudar os colaboradores dentro das organizações a se tornarem motivados. Então, motivar colaboradores é um aspecto idiosincrático dentro das empresas. É um aspecto que você tem que ter único e exclusivo para trabalhar a sua realidade. Não adianta você pegar uma coisa que motiva na empresa C para trabalhar a motivação na sua empresa. Você tem que ser pontual, porque a sua empresa tem característica própria, tem pessoas com personalidades próprias, tem um ambiente próprio. Então, muitas empresas, elas erram pegando uma pessoa que deu um curso motivacional lá naquela empresa para dar um curso na sua. Eu quero o mesmo curso. Talvez não funcione, né? Então, você tem que ser criativo para trabalhar o ambiente organizacional da sua empresa para que você obtenha resultado. Professor? Alguém abriu? Sim. Aí eu estou falando em relação à vantagem temporária, né? E também sobre a criatividade. Uma coisa muito interessante é sobre a própria Netflix, né? Que eles começaram como uma locadora de filmes que eles entregavam na sua casa, o filme físico, né? E depois eles começaram com esse streaming e, tipo, foram pioneiros nesse ramo. E lá atrás, há uns 8 anos atrás, eles sabiam que essa vantagem ia ser temporária, que aí ia chegar a concorrência, que é no caso agora nós temos o Prime Video, ou se não o Disney Plus, e que eles estão perdendo agora essa vantagem que eles tiveram logo no início, por serem os primeiros que eles a oferecer esse tipo de serviço. É verdade, você foi muito assertivo. Eles tiveram uma vantagem competitiva temporária por um longo período de tempo, começaram a investir em produção própria, começaram a fazer novos investimentos fora da área de filmes, né, porque a Netflix ela não é só detentora de uma produtora e de um site, ela começou a trabalhar outros investimentos, justamente para não perder faturamento. Então, hoje, ela ainda se mantém, né, por mais produzindo seus filmes e com a plataforma de locação e de venda de filmes virtuais, mas ela já sabe que agora ela tem competidor, né? E alguns competidores até com preços mais atrativos do que eles próprios, né?
e também o Uber, ele até hoje ele não dá lucro para a empresa. Tipo, toda a renda que eles ganham, eles continuam investindo e até hoje eles não deram lucro. Eles continuam porque eles acreditam que isso daí vai dar certo, muito certo aqui no futuro. Eu não sei sobre essa informação de que eles não têm lucro, mas eu sei que agora eles não estão mais sozinhos, né? Agora tem já outras empresas no mercado competindo com eles, inclusive com preço bem menores do que a Uber. Mas toda empresa, ou toda pessoa que chega de maneira pioneira no mercado, o nome fica forte. Inclusive, nós ainda temos dificuldades de dissociarmos nomes de marcas a segmentos de produtos. Por exemplo, quando você fala Gillette, você está falando da marca, né? Na verdade, aquilo ali, a Gillette, ela é uma lâmina de barbear, né? Antigamente você falava Presto Barbe, que você começa a falar Presto Barbe até hoje, mas é a marca, é a lâmina de barbear, né? Se a gente fala sobre Uber, você quer pegar um motorista, você quer pegar um aplicativo, você quer andar, por exemplo, sei lá, de 99, você fala, não, vou ali pegar um Uber, mas na verdade você está andando de 99. Professor, isso é interessante porque a própria marca, ela agrega valor ao produto. E se mistura. Quando a marca é pioneira no segmento, ela se mistura. Sim, há um negócio que a Amanda estava falando sobre a Apple, que eles começaram com isso e fez inovações tecnológicas, o design dele era diferente, e hoje em dia, e no meio dessa concorrência, eles estão em firme mais pela marca, por conta que a marca deles coloca um valor no produto que eles produzem. Você falou uma coisa interessante da Prime Video. Na minha casa, eu tenho Prime Video, porque é para os meus meninos, eu tenho 3 filhos aqui, para os meninos ficarem se divertindo, né? E antigamente eu tinha Netflix, mas aí o preço subiu bastante, eu peguei, larguei a Netflix e fui para Prime. Mas até hoje eles falam Netflix. Quando é para ligar o Prime Video, eles falam, liga Netflix. Justamente porque a empresa ela foi pioneira no segmento e as pessoas acabam misturando a marca do produto ao produto propriamente dito. Se você fala maisena, né? Maisena é a farinha de trigo, né? E muitas pessoas falam maisena para qualquer tipo de marca. Quando ela faz relação à farinha de trigo, ela fala maisena de maneira automática. Bombril. Muitas pessoas pedem um bombril da marca Assolan. Né? Então, existem muitas empresas que, por serem pioneiras no mercado, elas acabam se fortalecendo tanto, isso se torna tão forte, né, que a empresa não consegue desvincular mais a marca ao segmento de produto. Deixa eu ver aqui no bate-papo aqui, o Bruno falando de fato, aqui em Palmas tem uma construtora que bombou por causa de diferencial. Hoje os celulares deles, da Apple, né, vale mais pela marca do que pela tecnologia, por serem pioneiros do ramo. É isso aí. É isso mesmo. Vocês verem o quão importante é a criatividade nos segmentos e o quão a inovação também é importante. Nós vamos falar de inovação na próxima aula, né? Nessa, eu queria fomentar a criatividade para ela ficar bem forte, bem ratificada, né? E aqui, para a gente finalizar, falei para vocês que a aula hoje ia ser mais rápida, né? Para a gente se conhecer, para a gente conhecer mais sobre nós mesmos, né? Para vocês saberem quem que é o professor, né? E também muita gente se matriculando ainda, né? Semana que vem vamos ter mais pessoas, né? Então, só para a gente finalizar aqui o último slide, nós temos aqui as fases do processo criativo, né? Então, são ali 5 fases. E, de maneira geral, às vezes, a gente nem percebe quanto a gente está numa fase e quanto está na outra, porque o processo criativo ele acontece de maneira muito rápida, muito dinâmica, né? Então, a primeira coisa é você ter a percepção de um problema. Então, a maior parte das criatividades, olhando aí para a live, né, que nós falamos muito aqui para a live do Gustavo Lima, né,
A inovação, desculpa, a criatividade veio de uma necessidade de trabalhar, de fomentar, de ganhar dinheiro, de pagar a folha de pagamento que não deixa de chegar, né? Então, quer dizer, é o primeiro passo. A preparação é investigar o problema. Ou seja, o que vou fazer? O que vou fazer para acabar com o problema? Ou para solucionar o problema, conhecer o problema? Né? O problema não necessariamente tem relação com a problemática, mas com a solução. Né? Mas com a solução. Então, qual foi a preparação? A preparação tecnológica, a preparação do roteiro, a preparação do ambiente em si, né? do figurino, né? das músicas, do script, do roteiro do que ia ser feito naquela live. Né? Tudo isso, né, é a investigação do problema. A incubação quer dizer, vou ver será que vai dar certo? Vai dar certo mesmo? Então, por isso que eu disse que às vezes isso acontece de uma vez. Isso acontece de uma vez. Né? Aí, beleza, vamos trabalhar agora o momento de criação, vamos colocar no papel tudo isso. E vamos trabalhar a crítica. A crítica é assim, vai dar certo? Está faltando alguma coisa? Podemos implantar? Né? Então, em linhas gerais, as fases é composta dessas 5 etapas extremamente importantes de atentarmos o passo a passo de cada uma delas, né? E é claro, para não deixarmos de fazer um checklist, porque às vezes a gente tem uma criatividade e a gente não pensa em criticar essa criatividade, que é a parte de verificação. A gente não critica, quer dizer, a gente não vai checar, a gente não faz um checklist para ver o que pode dar errado. O que pode dar errado na iluminação? O que pode dar errado na relação do microfone com a câmera na transmissão ao vivo? O que pode dar errado na logo dos participantes na hora de projetar na transmissão ao vivo? O que pode dar errado se eu esquecer a letra de uma música? O que pode? Tantas coisas. O que pode acontecer de acabar a energia da minha casa? Então eu tenho que colocar um gerador. Então você tem que pensar e criticar a sua ideia para, de certa forma, você melhorar aquilo que você está propondo. Né? E o que você está propondo? Uma nova ideia. O elemento criativo. É isso que você está propondo. Né? Então, aqui, ó, a geração de ideias tem a ver com a criatividade e a aplicação das ideias tem a ver com a inovação. E a inovação pode ser de um produto, de um serviço, de um método ou de um novo jeito de fazer as coisas. Tranquilo, pessoal? Estão aí ainda? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Coisa boa, coisa boa. Ai, ai. Só os vivos confirmam a pergunta do professor. Legal. Pessoal, então assim, a nossa disciplina ela vai ter 2 momentos, né? Como eu falei para vocês, dividida em duas etapas. A etapa de reflexão, que é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nas outras aulas vou trazer um vídeo, vou trazer texto para a gente dar uma lida, né? Para o professor parar de falar um pouco, para eu ter uma resposta de vocês sobre um assunto interessante, né? Nessa primeira aula é uma aula inicial, uma aula de inauguração, uma aula para vocês verem, né? Quem que é o professor, né? O ambiente onde eu vou dar a minha aula, não é verdade? E é claro que nós vamos aperfeiçoando o método aula após aula. Né? Nessa aula de hoje, eu vou pedir para vocês fazerem
um portfólio dos assuntos discutidos aqui, respondendo as perguntas do primeiro slide. Por que a inovação é importante? E vou projetar aqui de novo, para ficar mais claro o que eu estou pedindo nesse primeiro exercício, né? Então, vocês, por meio das respostas, vocês vão fazer um texto. Então, não quero que você responda para mim certinho, não quero respostas bonitinhas, né? Eu quero que vocês construam um texto para mim com essas reflexões aqui, ó. Eu quero que vocês construam um texto para mim com essas reflexões, né? E com base na aula de hoje. Se eu estivesse no seu lugar, faria isso agora, depois que eu finalizasse aqui, eu já faria esse texto para me ver livre de uma das atividades, né, das aulas EAD, já que não é tão canseira e tão difícil essa primeira atividade. Ao finalizar com vocês, eu já vou descrever essa atividade lá no Google Classroom. Ela já está aberta na atividade 1. Eu só vou especificar que é para colocar o portfólio com base nas minhas perguntas. Certo? Ok? Hoje eu não vou fazer chamada. Professor, Hoje vocês estão livres da chamada. Eu só vou pontuar as atividades para quem esteve aqui presente. Se tem algum colega seu, por exemplo, que não está matriculado ainda, aí sim eu vou flexibilizar para essa pessoa que não está matriculada ainda, né? Mas as pessoas que já estão matriculadas e que não esteve presente hoje, eu vou aceitar a postagem apenas com a metade da nota, com a metade do ponto. Vamos colocar para postagem desse exercício até amanhã, no final do dia. Tá de bom tamanho? Mas eu postaria hoje. Se eu fosse aluno, se eu fosse o meu aluno, eu faria essa atividade nesse instante. Quem pode perguntar? Quem abriu o microfone pode perguntar. eu queria perguntar se o senhor quer que a gente responda, ou no portfólio, como se fosse um texto respondendo todas as perguntas. Vamos colocar aqui um resumo. Um resumo, acho que a expressão resumo fica de entendimento melhor. Fazer um resumo dessa nossa aula, mas considerando aquele slide com aquelas perguntas. Que engloba já as perguntas, né? Isso. Não precisa fazer pergunta e responder, não, um textozinho. Ela pode ser feita digital? Digital, por favor, digital. Quem prefere manuscrito, depois tira uma foto e posta. Beleza, professor. Beleza? Mais alguma pergunta? O que vocês acharam desse momento? Para eu dar um retorno aí, o que vocês acharam? Era aquilo que vocês estavam mais ou menos esperando nesse primeiro encontro? Suelen está pedindo para deixar até sábado. Que isso, Suelen? Faz isso rapidinho. Em 10 minutinhos você fez isso e pronto. Faz agora que está fresquinho na mente. Eu vou parar então a gravação.